Quero começar falando sobre o ponto aí, o Wellington Silva, de 30 anos de idade, jogador que teve essa informação na tarde, dessa última quinta-feira, a respeito do jogador que o Cruzeiro estaria interessado para essa atual temporada. No caso, a informação aí do Thiago Fernandes e também da TV Band Minas, onde o Cruzeiro estuda, no caso, essa contratação do jogador que tem 30 anos de idade. Só para você ter uma ideia, ele, no caso, na sua carreira, tem até aqui, no total, 298 jogos, 28 gols e 31 assistência. Jogador que, no caso, seria para ser uma opção nesse setor de ponta do Cruzeiro, que realmente não temos ótimas opções, que é igual a tecla que eu já vinha falando aqui no canal, o Cruzeiro não tem ótimas opções para essa ponta direita. Tipo assim, depois que sai, por exemplo, o Nicão pelo lado direito ou o Bruno Rodrigues, os dois jogando improvisado, o Cruzeiro não tem ótimas opções e, na minha visão, seria necessário sim a chegada de mais um jogador. E será que o Wellington Silva seria o melhor para essa função? Ele que joga originalmente de ponta esquerda, mas também na direita, então pode fazer esses dois papéis. Na temporada de 2022, ele estava jogando lá no Gamba Osaka do Japão. Lá pela equipe, ele fez 17 partidas, 2 gols e 1 assistência. Ele chega para o time no meio do ano de 2021. No total, contando com a temporada de 2021, que ele foi razoavelmente bem, 29 jogos, 3 gols e 4 assistências. Foram 5 gols e 5 assistências nesse período aí de um pouco mais de 46 jogos pela equipe do Gamba Osaka lá do Japão. Então ele está livre no mercado para 2023, já foi especulado em vários times e até agora não teve absolutamente nada. E de acordo aí com o Samuel Venâncio, o Cruzeiro sim realmente demonstrou interesse no jogador, mas foi antes do início do campeonato estadual. Foi, no caso, conversou com uma pessoa próxima do staff, uma conversa com o jogador, e o Cruzeiro no final da Série B, mas não avançou, e a pessoa que o Samuel Venâncio disse, não acredita que a Raposa tenha o nome no radar para a Série A de 2023. Então, não sabemos se foi logo depois que terminou a Série B e o Cruzeiro estudando essa possibilidade, ou, por exemplo, ainda na Série B, quando o jogador estava na reta final de contrato para ele chegar e ser uma opção, por exemplo, igual o Bruno Rodrigues que chegou para a ponta esquerda, Não ficaria surpreso também. É atleta que surge desde muito cedo na base do Fluminense. Eu lembro dele no Arsenal, da Inglaterra. Foi o time que comprou ele em 2010 e repassou ele para vários times da segunda divisão do futebol espanhol. Ele joga de 2012 a 2014 na equipe, no caso de várias equipes, o Levante, no caso Real Múrcia e Almeria, lá do futebol espanhol. Joga inclusive na segunda divisão da Inglaterra pelo Bolton em 2016, onde fez 25 jogos e 2 gols. Ele volta para o Fluminense, fica 2016 e 2017, não teve números ruins, foram 65 jogos, 10 gols e 10 assistências, além também de ter voltado a jogar no Internacional, 2018 a 2020, onde disputou por lá também no total 55 partidas, 3 gols e 4 assistências, e nessa última passagem pelo Brasil, pelo Fluminense, em 2020, 35 jogos, 6 gols e 3 passes. É aquela coisa, eu vi muita repercussão negativa realmente, no caso nas redes sociais, mas eu sinceramente não falaria que seria uma ótima opção para o Cruzeiro para chegar e ser titular, mas realmente para a atual situação que o Cruzeiro está, não seria um reforço tão ruim assim não, viu? Porque não temos realmente opções para esse setor. Igual, quando voltar o Stênio do Mundial Sub-20, aí sim vamos ter um pouco mais de opção, mas só ele também, Então falta sim um nome, mas eu prefiro muito mais o Cruzeiro investir em um jogador, até mesmo mais jovem, para ter um potencial de valorização. Você concorda comigo? Discorda? Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários sobre o Wellington Silva, ponta de 30 anos de idade. Na sequência aqui, quero falar sobre o Cristiano Silva, jogador de 29 anos de idade, lateral esquerdo que voltou, para o futebol brasileiro desde 2017, quando ele tinha saído daqui do Volta Redonda. No caso, pelo Volta Redonda, ele chama a atenção entre os anos de 2016 e 2017, onde faz o Carioca daquele ano com 17 partidas e 1 gol marcado. Antes disso, ele já tinha passado pelo Bom Sucesso, CRB, Muricy, Criciúma, mas sem chamar tanta atenção quanto pelo Volta Redonda, que foram 42 partidas até ele chegar no Xerife, lá da Moldávia, onde o primeiro ano dele ele já foi titular absoluto, e eu diria que o melhor ano da sua carreira. Ele fez incríveis 60 partidas, 2 gols e 1 assistência. Eu fiquei surpreso com esse número, até porque é futebol europeu, jogam bem menos, e jogou 60 jogos naquele ano. Depois 30 jogos, depois mais 31 partidas e depois 21 jogos. A última temporada dele, antes de ir para o Fluminense, ele havia feito no início de 2022 9 partidas pelo clube da Moldávia, 4 assistências e 1 gol, Então é um lateral
que chega muito bem dentro da área, chegou no ano passado para o time do Fernando Diniz e teve um momento que ele começa como titular, mas acaba terminando a temporada no banco de reservas. Foram 35 partidas, um gol e uma assistência. E assim, o Cristiano tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023 e não deve ter espaço realmente no clube para esse ano, tá? Tanto que já foram 6 jogos do Fluminense até aqui e ele não entrou em campo em nenhuma partida. Então, a expectativa é de que o Fluminense busque um time para emprestá-lo e, na minha visão, o Cruzeiro poderia ficar de olho. Não é o nome dos sonhos, mas é uma opção assim que seria viável e não teria um salário alto, além também de ter características parecidas com a do que o Pesolano gosta, né, e busca no mercado, além também de estar jogando com uma certa frequência, como por exemplo aí no último ano pelo Fluminense, 35 jogos, até que está razoável. Quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários, se seria, né, uma boa alternativa e as próximas outras 3 opções que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Bom, outro aqui é a respeito do Nicolás Pasquini, jogador de 32 anos de idade, que eu havia trago também a opção dele aqui para vocês no canal na última semana. No caso, o Super Sports trouxe uma lista de jogadores livres do mercado e o atleta estava lá, né? Lateral esquerdo de 32 anos, que foi muito bem no ano passado pelo Lanús. Ele basicamente só jogou na equipe do Lanús, né? Porque ele está lá desde 2013, onde até aqui já acumula quase 200 partidas pelo clube. 8 gols marcados, além também de 16 assistências, lateral esquerdo de 32 anos de idade. 2022 ele fez 39 jogos pelo Lanús, 1 gol e uma assistência. Temporada de 2021 também ele foi jogar no Estudiantes e foi muito bem, tá? 42 jogos, 2 gols e um passe. O Estudiantes é um dos times que até especula também a contratação do lateral esquerdo, que ele pode atuar de lateral esquerdo ou um zagueiro pelo lado esquerdo do campo também, né? Então é uma função muito parecida com a que o Pesolano busca nesse time do Cruzeiro, mas no caso eu listaria mais o Nicolás Pasquini para ser um lateral esquerdo mesmo, tá? Para ser essa função de um lateral pelo lado esquerdo do campo. Boa opção, igual eu falei para vocês, é um atleta que tem jogado com frequência pelo Lanús desde 2017, teve esse empréstimo muito bom na temporada de 2021 para o Estudiantes e esse retorno também em 2022 com boa participação. É aquela coisa, é um cara um pouco mais velho, né? 32 anos de idade, vai completar 33 no caso, 33 só no ano que vem, né? No caso, já completou 32 nesse ano, então vamos ver se o Ronaldo teria interesse na contratação de um jogador mais experiente, porque a base nesse ano tem sido muito mais ali 25 a 27 anos de idade, diferentemente do Nicolás. Quero saber a opinião de vocês aqui também embaixo nos comentários. Atleta que está então livre no mercado para esse ano de 2020. Bom, então vamos lá. Essa notícia que surgiu, no caso, na última semana pelo Samuel Venâncio, onde trouxe essa informação de que o Cruzeiro segue tentando no mercado um zagueiro, além também de um lateral esquerdo e agora um primeiro volante. Fora que eu vejo que o Cruzeiro vai sem contratar mais um ponta, tá? Até pelas especulações que tem tido recentes no mercado, que eu quero comentar também no decorrer desse vídeo. Crédito também lá para o portal Blog da Raposa, que trouxe essa informação pelo Twitter. Então assim, o Cruzeiro que no caso teve vários nomes especulados, um deles até aqui que é a respeito do Luciano Juba, que tem interesse, além do Cruzeiro, de vários outros times do futebol brasileiro, entre eles recentemente o Botafogo, tá? O Luciano que tem 23 anos de idade e o ponta esquerda vive uma fase realmente muito boa. Até o momento o Cruzeiro não fez nenhuma proposta oficial, foi apenas uma consulta até aqui, nada de propostas envolvendo valores ou condições entre os clubes. Ele que não é um lateral esquerdo, tá, de ofício. Por exemplo, se ele fosse para jogar aqui no Cruzeiro, seria uma função parecida com a do Bruno Rodrigues, por exemplo. Pode fazer um papel como um lado ali pelo esquerdo do campo, mas não é um cara extremamente defensivo. Na sua carreira, ele já fez esse papel de lateral esquerdo, mas a boa fase que ele vive no esporte há 2 temporadas é jogando mais avançado. Nesse ano mesmo, no final de semana foi importante na vitória do Sport pelo Campeonato Estadual. Ele fez 9 jogos até aqui na temporada, tem 2 gols e 5 assistências. Então, em 9 partidas ele participou de 7 gols, né? É uma média muito alta, que foi muito parecida com a da temporada passada, onde ele fez 57 jogos pelo Sport. Foi o jogador que mais jogou pela equipe pernambucana, além também de marcar 10 gols, ele contribuiu com 9 assistências. Então foi incríveis 19 participações em 57 jogos na temporada, isso para um ponta esquerda, sabe? Nem é, por exemplo, um centroavante que tem uma chance maior de fazer muitos gols, né? Mesmo assim é difícil, mas um ponta esquerda ainda ter números tão altos desse jeito, tanto de gols quanto de assistências, chama muita atenção. É jogador de muita velocidade que tem tido propostas de outros times, igual o Botafogo é um dos times que teve especulações
a seu respeito. Para ter uma base assim de quanto que ele seria para comprá-lo, o valor dele no Transfer Market seria na casa dos 5 milhões de reais, né? Então vamos esperar para ver. Você pode ter um acordo, ver até quando realmente vai esse seu contrato. Tem algumas especulações tratando que ele pode assinar um pré-contrato a partir do próximo mês, outras só no meio do ano, outras que ele tem um contrato maior. Então vamos ter que esperar, até porque o Cruzeiro ainda não formalizou uma proposta para os seus representantes ou, por exemplo, para o Sport. Logo mais. Bom, dando sequência aqui, quero falar com vocês sobre 2 jogadores do Cruzeiro que foram campeões, né, no caso do Sul-Americano, nesse último domingo, que o Brasil venceu por 2-0 o Uruguai, no caso, assim, se sagrando campeão, né, do Sul-Americano da categoria. No caso, até o Uruguai era o outro time, caso tivesse um empate, o Brasil perdia esse título, né? Então, na bola, realmente, o Brasil jogou demais e mereceu ser campeão. Lembrando que foram 3 os convocados, que no caso o Everton fez a sua estreia, se não me engano, contra o Chile, e o zagueiro se lesionou e deve voltar apenas no mês de março, né? Então, no caso, foram aí os 3 jogadores campeões, mas os grandes destaques foram o Kaique e também, principalmente, o Stênio, que jogou com mais frequência. Então, o Everton jogou uma partida, o Stênio aí no total jogou 7 jogos pela seleção brasileira, 1 gol e 2 assistências, tá? No caso aí pelo Brasil, e o Kaique, que foi muito bem, inclusive uma assistência nessa decisão que ele entrou. Ele fez 5 jogos, não marcou nenhum gol, mas deu uma assistência no Sul-Americano, sem dúvidas, no caso vão ser muito visados. Até em relação ao valor de mercado, vale lembrar que eles não têm um valor muito alto, porque quem, podemos dizer assim, avalia é o Transfer Market, então não dá para ter uma ideia muito clara, porque o Kaique está avaliado na casa dos 800 mil euros, né, que daria próximo dos 4 milhões e meio de reais, e o Stênio próximo de 1 milhão e 200, então daria ali 6 milhões de reais, né, não seria um valor tão alto, e eu discordo desses valores, até porque não são especialistas em jogadores novos, ainda mais no futebol brasileiro, né? Então, com essa vitória aí, e com os jogadores tendo um papel importante, não ficaria surpreso se aparecessem propostas pelos jogadores de apenas 19 anos de idade. Por exemplo, o Stênio, para você ter uma ideia, ele foi emprestado ao Torino, lá da Itália, na temporada passada. Ele joga 2020 e 21 pelo Cruzeiro, foram 18 jogos e uma assistência pelo time principal, acaba tendo alguns problemas de lesão no ombro direito, por isso que ele não tem uma sequência muito grande na Série B de 2020 ou 21. Pelo Torino, em 2022, ele fez 29 jogos, 6 gols marcados entre julho de 2021 a julho de 2022. Volta para o Cruzeiro na Série B do ano passado, inclusive fez 5 jogos e 2 gols, né? Nesse ano tenho certeza que se tivesse começado o ano, né, se não fosse convocado, certamente teria mais espaço aqui no Cruzeiro, que deve acontecer depois aí da disputa do Sul-Americano Sub-20 de 2023. O Stênio, que quando foi emprestado para o Torino, a equipe da Itália tinha a opção dele de comprá-lo por um valor próximo dos 12 milhões de reais. Então, se o Cruzeiro já acreditava que ele valia isso lá em 2021/2022, agora não acho que faça sentido vender ele por um valor menor do que 25, 20 milhões de reais, até porque foi um dos jogadores que chamaram a atenção nesse Sul-Americano e deve ter mais espaço ainda, né? Jogador de apenas 19 anos de idade pelo Cruzeiro. O outro aí, o Kaique Bruno, né? Lateral esquerdo, que eu, tô contando com o retorno dele há muito tempo para ser o titular nessa lateral esquerda do Cruzeiro, que no caso tem 19 anos, tem contrato também longo com a Raposa. Na temporada passada começa a ter mais sequência, 6 jogos e uma assistência na Série B. Lembrando que ele joga ainda parte no Sub-20, onde fez 28 jogos, 2 gols e 1 passe. Começa a ter as primeiras chances em 2021, no caso foram 3 jogos, e no Sul-Americano foram 5 partidas, no caso pela seleção, e uma assistência. Então, 2 jogadores com muito potencial. Kaique também, por ser lateral esquerdo, muito raro, e confesso para vocês que nem faço ideia quanto que seria um valor de mercado dele, mas não tem como, né, vender ele por menos de 10, 15 milhões de reais, porque tem um potencial muito grande e apenas 19 anos de idade.